Olá, pessoal, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 15 de agosto de 2025 e a gente está começando mais uma reunião semanal da programação da operação, e essa reunião tratará da revisão 3 do PMO de agosto. Para quem não me conhece, meu nome é Dayana Martins, eu faço parte da PRH, Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, e hoje estarei conduzindo a reunião. Como todo mundo sabe, essa reunião ela é dividida em três blocos, sendo que em cada bloco a gente conta com um conjunto de apresentações. Ao final de cada bloco, a gente tem um intervalo de aproximadamente 5 minutos, e após cada intervalo, nós retornamos com as respostas das perguntas recebidas no chat dessa reunião. Além disso, a gente ainda tem um último bloco, que é o quarto bloco, que é para encerramento da reunião semanal. Como aviso, eu relembro a todos que nos assistem que essa reunião ela é gravada e o vídeo da gravação fica disponibilizado no canal do ONS no YouTube. Bom, após esses avisos iniciais, a gente vai dar início às apresentações desse primeiro bloco. No total, serão quatro apresentações, sendo três da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, sobre a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e os destaques da operação hidráulica. E, por fim, a gente vai ter um bloco sobre uma apresentação, desculpa, sobre os resultados do estudo do prospectivo. Então, para começar, eu convido o Eduardo para falar sobre a previsão meteorológica. Obrigado, Dai. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando aqui a tela, imagino que já esteja aparecendo. Começando essa reunião, trazendo a previsão meteorológica, falando do que aconteceu na semana atual. Essa semana ela começou com uma frente fria atuando no litoral do Sudeste, depois essa frente fria se afastou para o oceano, mas quando a gente olha o mapa de precipitação, a gente vê que a maior parte das bacias do Sim não registrou precipitação significativa. A gente teve algumas pancadas de chuva nos trechos mais baixos das bacias do Tocantins, do Xingu e do Tapajós, também ali no trecho bem na cabeceira do Madeira, ali no trecho peruano da bacia do Madeira, mas de forma geral, são baixos os volumes, né, em média nessas bacias, e a maior parte das bacias do Sim com predomínio de céu claro ao longo dessa última semana. Nessa última semana, a gente teve a entrada de uma massa de ar frio bastante intensa, que causou um declínio da temperatura nas capitais do sul, do sudeste e do centro-oeste, no decorrer dessa semana. E isso a gente consegue ver tanto no mapa da mínima, que foi no slide anterior, quanto no mapa da máxima, quando a gente compara com a semana anterior. Em relação à geração solar fotovoltaica, a gente vê que nos parques a situação continua bem favorecida, né, com o predomínio do céu claro, e de forma geral, né, quando a gente olha os estados do sul, sudeste e centro-oeste, a gente teve um aumento da radiação solar justamente em função do céu claro que eu comentei no slide anterior. A condição dos ventos ela não foi tão favorecida nessa semana, a gente teve alguns dias com a geração eólica um pouco mais baixa, por causa do enfraquecimento dos ventos em alguns dias dessa semana. Isso se mostra aqui no mapa, principalmente no litoral, na faixa litorânea, né, no Ceará, por mais que em alguns estados a gente tenha tido um aumento. Para a próxima semana operativa, ela deve ter, no Sudeste, no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, ela deve ter um predomínio de céu claro durante todo o período, que deve favorecer, inclusive, a elevação das temperaturas. Vou comentar disso daqui a pouco. E na região Sul, o modelo GFS, o modelo SNWF, eles veem no decorrer da semana o avanço de uma frente fria pela região Sul, provocando valores em torno de 20 a 25 milímetros de precipitação na bacia do Jacuí, em alguns pontos do Uruguai, e uma chuva um pouco mais fraca na bacia do Iguaçu e na incremental Itaipu. O modelo ETA ele não vê esse sistema avançando com precipitação nas bacias da região sul, então acaba tendo essa discordância em relação aos outros modelos. Em relação à temperatura, para a próxima semana, a gente tem expectativa de elevação da temperatura, uma elevação gradual da temperatura, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste, mas em comparação com a semana atual, a gente também tem essa tendência de elevação da temperatura. No caso do Sudeste e do Centro-Oeste, a semana começa com temperaturas ainda um pouco amenas, e com a elevação gradual da temperatura, ela termina com temperaturas bastante elevadas,
Vai ser o caso de São Paulo, Rio, Campo Grande e Cuiabá. De radiação solar é uma condição de estabilidade, a gente não tem tanta variação solar nesse período do ano. E para a geração eólica, como a gente não tem nenhuma frente fria atuando nem no Sudeste, nem no Nordeste, então a gente acaba tendo para a próxima semana uma tendência de favorecimento da geração eólica com aumento da intensidade dos ventos no Nordeste, em função, inclusive, da alta do Atlântico mais intensificada para a próxima semana operativa. Era isso que eu tinha para apresentar, daí te passo de volta a palavra. Obrigada, Eduardo. Agora, para falar sobre a previsão hidrológica, eu convido a Ana. Tarde a todos, obrigada, Dai. Vou dar início aqui à minha apresentação. Compartilhar minha tela aqui. Já estão vendo a minha tela, certo, Dai? Já sim, Ana. Obrigada. Vou dar início aqui à previsão hidrológica para a próxima semana operativa. A previsão hidrológica para o subsistema Sudeste para a próxima semana operativa é de queda. A expectativa é de fechamento do mês de agosto em 70% da MLT, o que representa o oitavo percentil do histórico. Observamos um comportamento de queda das afluências para as bacias do Grande, por Paranaíba, o Paranapanema e o Paraná. Na bacia do Grande, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 60% da MLT, o que representa o nono percentil do histórico. Na bacia do Paranaíba, a gente tem a expectativa de fechamento do mês de agosto em 62% da MLT, o que representa o sétimo percentil do histórico. Na bacia do Paranapanema, a expectativa de fechamento do mês em 49% da MLT, representando o 13º percentil do histórico. E para finalizar aqui, a bacia do Paraná, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 69% da MLT, representando o 15º percentil do histórico. A previsão hidrológica para o subsistema sul para as próximas semanas operativas é de recessão das vazões, na próxima semana com recessão e um leve aumento na última semana do mês, né? A expectativa de fechamento do mês de agosto em 78% da MLT, representando o 48º percentil do histórico, e observamos um comportamento de recessão apenas na bacia do Iguaçu, que acompanha ali as bacias do Sul, enquanto nas bacias do Jacuí e do Uruguai a gente observa uma ascensão das vazões até o final do mês, uma ascensão mais representativa no Jacuí. A bacia do Iguaçu, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 50% da MLT, representando o 29º percentil do histórico. Na bacia do Uruguai, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 94% da MLT, o que representa o 65º percentil do histórico. E na bacia do Jacaí, a expectativa de fechamento do mês de agosto em 125% da MLT, representando o 73º percentil do histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Nordeste para as próximas semanas operativas é de manutenção das afluências. A expectativa de fechamento do mês de agosto em 49% da MLT, representando o 6º percentil do histórico. A previsão hidrológica para o subsistema Norte para as próximas semanas operativas é de recessão. A expectativa de fechamento do mês de agosto em 71% da MLT, o que representa o 7º percentil do histórico. Observamos que para a bacia do Tocantins também temos uma recessão das afluências, a expectativa do fechamento do mês de agosto em 58% da MLT, o que representa o 5º percentil do histórico. A previsão hidrológica semanal para as principais bacias do SIM aponta um volume de ENA acima de 120% da MLT para as bacias do Madeira e do Jari, enquanto para as bacias do Atumã, Araguari, Curuaúna e Parnaíba, observamos volumes de ENA entre 80% e 120% da MLT, e as demais bacias têm previsão de ENA abaixo de 80% da MLT. Quando observamos a evolução da ENA mensal entre junho e julho, a gente observa que todos os subsistemas apresentaram uma recessão, né, do mês de julho em relação ao mês de junho. E na previsão hidrológica mensal para o fechamento do mês de agosto, essa revisão 3, em comparação ao previsto na revisão 2 de agosto,
observamos um aumento das zenas para o sul e para o norte, enquanto para o nordeste observamos o mesmo patamar e no sudeste observamos uma leve queda em relação aos valores previstos na revisão 2. Eu fecho a minha apresentação por aqui, fico disponível para eventuais dúvidas e devolvo a palavra a você, Dai. Muito obrigada, Ana, pela apresentação. Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela para falar um pouquinho dos destaques da operação hidráulica, dessa semana. Só um minuto. Acredito que vocês já estejam vendo em modo apresentação. Então, começando aqui pelos destaques, a gente traz o cronograma das próximas salas de crise e de acompanhamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que tem a participação do ONS. Começando então com a sala da Bacia do Rio Paranapanema. A próxima está prevista para acontecer na semana que vem, dia 20. A sala da região do Paraná, a próxima está prevista para acontecer no dia 28 de agosto. A do São Francisco, no dia 2 de setembro. A do Tocantins, no dia 26 de agosto. Da região sul, a última foi ontem, no dia de ontem, e a próxima está para acontecer no dia 9 de outubro. Da região norte, no dia 2 de setembro. E do Alto Paraguai, região do Pantanal, a próxima reunião acontecerá no dia 4 de setembro. Lembrando que essas reuniões, elas são transmitidas pelo canal da Ana no YouTube e as gravações também ficam disponibilizadas nesse canal. Como destaque, a gente traz a reunião de ontem, a quarta reunião em 2025 da Sala de Crise da Região Sul. Como destaque nessa reunião, nós levamos a evolução dos armazenamentos dos principais reservatórios da região sul. Então, os gráficos aqui que a gente apresenta, ele tem um histórico de aproximadamente um ano, junho de 2024 até o presente momento, e a gente separa por bacia hidrográfica. Então, começando aqui com a bacia do Rio Iguaçu, a gente destaca aqui os reservatórios de Foz do Areia, cabeceira da bacia do Rio Iguaçu, e também o reservatório de Salto Santiago. A gente observa, né, que, de uma forma geral, os reservatórios da região sul têm respostas muito rápidas para eventos de precipitação e também para a ausência desses eventos. Então, os armazenamentos, eles sobem e descem de forma rápida nos principais reservatórios, com exceção dos reservatórios que têm uma certa capacidade de regularização. Mas, de forma geral, os reservatórios da região sul possuem baixa regularização das vazões. Um ponto de destaque que a gente observou nesse ano de 2025 foi que, de janeiro de 2025 até meado de junho desse ano, a gente, em todos os reservatórios, observou o deplecionamento do armazenamento, atingindo armazenamentos bem preocupantes. Mas, com as chuvas que aconteceram entre o final de junho e início de julho, a gente observa que, em todos os gráficos, esse aumento repentino dos armazenamentos. Então, voltando aqui para a região do Iguaçu, a gente consegue observar, né, esse aumento dos armazenamentos, e atualmente o reservatório de Foz do Areia está com cerca de 86% do seu volume útil, e o reservatório de Salto Santiago com 79%. Aqui para a Bacia do Rio Uruguai, a gente destaca os reservatórios de Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho. Atualmente, o reservatório de Barra Grande com 96%, Passo Fundo com 94% e Machadinho com 81%. E, novamente, aqui a gente dá o destaque para o final de junho de 2025, onde a gente chegou com armazenamentos abaixo de 20%, por exemplo, na usina de Barra Grande. Reservatório de Machadinho também ali próximo de 20%, e esse aumento bem considerável, até atingindo o nível máximo normal desses reservatórios ali no início de julho. Dando destaque agora, por fim, para a Bacia do Rio Jacuí, a gente traz o reservatório de Ernestina e o reservatório de Passo Real. Ernestina atualmente com cerca de 105% do seu volume útil, e Passo Real com uma tendência aqui de depressionamento com cerca de 66% do volume útil.
Então, essa foi uma das informações que foram levadas ontem na sala da ANA, apresentando o comportamento da evolução dos principais reservatórios da região sul. Outro destaque que a gente traz aqui é o acompanhamento das defluências mínimas na região do Baixo Paraná, especificamente as usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera. Então, ali no início de junho desse ano, foi feita a redução das defluências nesses reservatórios para os patamares mínimos, sendo em Jupiá a defluência mínima de 3.300 metros cúbicos por segundo, Jupiá sendo representado na linha azul desse gráfico, e Porto Primavera o patamar mínimo de 3.900, a linha vermelha. Desculpa. Recentemente, houve uma pequena elevação da defluência de Jupiá para o patamar de 3.500 metros cúbicos por segundo para poder controlar o nível de Porto Primavera. Bom, com isso eu encerro a minha apresentação e agora eu passo a palavra para o Wagner falar sobre os resultados do estudo prospectivo. Boa tarde, Daiane. Daiana, boa tarde a todos e todas. Deixa eu botar aqui na tela. Já está aparecendo, Daiana? Apresentação? Já está sim, Wagner. Tá. Bom, obrigado. Então, falando um pouco aqui do estudo prospectivo, que foi encaminhado à reunião ordinária do CMSE, nessa última quarta-feira. Então, esse estudo cobrindo aí o período de agosto a janeiro de 26, então a gente já começa ali a olhar o início ali de 26, sempre considerando aqui os dois cenários de vazões, cenário inferior e cenário superior. Então, em relação às vazões, em médias aqui para o período inteiro, os 6 meses, a gente tem 68% da MLT para o cenário inferior, 101% da MLT, e aqui um pouco do posicionamento desses cenários, né, no histórico. E já partindo aqui, olhando aqui um pouco os resultados e comparando com o estudo do mês anterior, a gente vê que a gente tinha uma expectativa no mês anterior de uma partida ali em torno de 63,7 no final de julho, quer dizer, início de agosto no cenário inferior, 64,1, e acabou partindo um pouco abaixo desses dois cenários, considerando ali a partida de 63,1. Então, a linha contínua, ela é justamente a nova previsão. Então, a gente vê que ela vem bem próxima ali, até por conta justamente da pouca variabilidade ali em torno do período seco, né? Então, as curvas já só vêm diferenciando mais ali a partir ali de outubro e com uma abertura maior ali a partir de novembro. Então, o que a gente olha é o limite superior vindo um pouco abaixo ali a partir de outubro, se afastando um pouco mais, quer dizer, uma deterioração das previsões de vazão. Aqui a gente está falando do Sudeste, mais acentuado ali em novembro. Quando a gente olha o cenário inferior, que é onde a gente fica mais, é um cenário mais representativo ali de um possível atraso no próximo período úmido. Então, a gente olha também uma condição muito parecida já prospectada no mês anterior e também com uma pequena piora nas condições de armazenamento ali a partir de dezembro. A gente até nota aqui que com essa piora aqui, ele acaba margeando a região amarela da CRF, só que lembrando aqui, a gente colocou até uma observação aqui embaixo, quer dizer, agora no final do setembro, outubro, a gente vai estar fazendo a nova CRF, né? Então, quer dizer, a partir nesse mês de janeiro, que essa última porção da curva aqui, na verdade, ela vai ser revista. A gente colocou aqui mais só para ter uma referência,
mas essa última porção ela vai ser revista quando a gente refizer a CREF de 2026. Então, mas no geral, principalmente no cenário inferior, uma condição muito parecida com a já prospectada no mês anterior. E ficando aqui no cenário inferior, 25,3 pontos percentuais em relação ao verificado em janeiro desse ano e 12,6 no cenário superior, também inferior ao verificado em janeiro desse ano. No Sim, sem grandes destaques em relação ao que a gente já falou no Sudeste, né? Então vem um pouco também bem próximo aqui, distancia também, quer dizer, até dezembro, o Sim nem tem tanto esse distanciamento em relação ao mês anterior, e fechando ali um 46,8 ao final de janeiro e 55,9, que é respectivamente 17,5 pontos percentuais e 8,4 pontos percentuais inferiores ao verificado de janeiro de 25. Quando a gente olha o despacho térmico e os semiós, a gente nota que a partir de cenário superior, quer dizer, a gente nem costuma, por enquanto, dar muita atenção nele, mas a ele, né? Mas a gente nota que ela é a partir de outubro, o CMO zero, mas é muito por conta desse cenário específico. A gente olha que no norte, no cenário superior, você tem uma condição de muito favorável nesse, né, cenário superior a partir de dezembro, se eu não me engano. Então, veio uma ENA, vazões bem acentuadas na região e que acabam trazendo ali aquela sinalização forte de excedentes energéticos, então que acabou trazendo essa sinalização de semi-nulo no cenário superior, já a partir de dezembro, muito contaminado por essa situação de bastante água no norte, a partir de dezembro ali. No cenário inferior, que é normalmente aí o representativo de um atraso no período úmido, aí sim, a gente tem uma condição aí de semiós mais elevados, crescentes ali até outubro, dá uma queda aqui em novembro, mas no geral podemos considerar aí crescentes aí até dezembro, aí sim, já em janeiro, com a possibilidade aí de uma queda. Então, lembrando que esse cenário inferior ele é justamente uma representação aí mais próxima do que seria o atraso no próximo período úmido. Quando a gente olha o balanço de ponta, que realmente a gente viu que energeticamente, mesmo no cenário inferior, não há muita sinalização só um acompanhamento a fazer mesmo. Mas quando a gente olha a ponta, aí sim, quer dizer, que a gente já vem sinalizando que é uma operação dos últimos meses aí com a volta da elevação da demanda, é o período realmente que requer mais atenção, é o atendimento de ponta nesse período. Então a gente olha, em relação ao mês aqui não fica claro, né, mas em relação ao mês anterior, houve de uma certa forma, uma deterioração muito por conta da redução da disponibilidade hidráulica, porque no mês anterior você tinha uma previsão de uma afluência maior ali no sul, e pegando também o Baixo Paraná, onde tem ali muita potência envolvida, né? Então, nessa nova previsão, a gente teve uma redução nessa expectativa de vazões ali nesse trecho sul, Baixo Paraná, onde teve uma redução a sinalização de uma redução na disponibilidade hidráulica. Então, com isso, mas de qualquer forma, o que a gente vê é uma condição de geração térmica elevada em praticamente todos os meses para atendimento de potência nessa térmica adicional e com um esgotamento aí desse recurso, culminando aí na invasão da reserva de potência operativa em tempo de programação diária, ali nos meses de novembro e dezembro, um montante pequeno em novembro e um montante maior, ali 1.314 de invasão de reserva no mês de dezembro. Então, lembrando que o balanço de ponta, que é a fotografia que ela considera a concomitância de uma demanda máxima esperada com
uma condição bem ruim de desempenho da geração eólica, um P5 aí do histórico dos últimos anos. Então, é uma fotografia dessa concomitância, né? Quando a gente olha para o cenário superior, aí sim, uma disponibilidade hidráulica um pouco maior. Então, com isso, a gente tem ainda um montante térmico, mas não vê o esgotamento desse recurso. Mas mesmo assim, mesmo no cenário superior, a gente vislumbra a necessidade nesse cenário aí de demanda máxima com baixo desempenho eólico, da necessidade de um despacho elevado aí, despacho adicional de geração térmica. Então, as sinalizações eram essas, quer dizer, a gente continua um energético, um cenário mais de acompanhamento mesmo, mesmo numa condição de atraso, aí no possível atraso, seria um cenário em aspecto energético, um acompanhamento, e no atendimento de ponta, o cuidado que a gente tem que ter, que já vem sinalizando aí, já há bastante tempo, mas que em princípio os cenários aí de invasão de reserva, né, de esgotamento de recursos térmicos até diminuíram em relação aos últimos meses, muito por conta também das medidas que foram adotadas da disponibilização das térmicas a GNL, sem necessidade de antecipação, de despacho antecipado, assim como a validação e extensão de alguns CVUs, de algumas térmicas, que aí estendeu essa operação merchan, e com isso a gente consegue já colocar de maneira mais firme no balanço de ponta essa geração. Com isso a gente reduz um pouco essa sinalização ali da necessidade de invasão de reserva. Então é justamente o que a gente pode ver nos últimos meses, é o efeito dessas medidas. Então aqui está, por último, os resultados já estão lá, disponíveis, o endereço aqui. Então fico aí à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Daiana, essa foi a apresentação. Muito obrigada, Wagner, pela apresentação. Bom, encerrada essa última apresentação, agora a gente vai para um intervalo de 5 minutos para recebimento das perguntas. Então, até breve, pessoal, até o segundo bloco. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Estamos retornando ao segundo bloco da reunião de hoje. Nós ainda não recebemos perguntas no chat, por isso a gente vai dar início aqui às apresentações desse bloco, que contará com uma apresentação pela Gerência de Previsão de Carga sobre a previsão de carga para o PMO revisão semanal e mais uma apresentação sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas que será feita pela Gerência de Intervenções. Então, para começar, eu convido a Marcela para falar sobre a previsão de carga para o PMO, revisão semanal. Por favor, Marcela. Momento, boa Boa tarde, Marcela. tarde. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, só um momento. Me perdi um pouquinho, mas agora eu me achei. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós vamos falar agora a respeito do acompanhamento da carga, né, ao longo das últimas semanas operativas, né, já verificadas e a que está findando no dia de hoje, e também das previsões que foram consolidadas agora no estudo da terceira revisão semanal do PMO de agosto, onde a gente olha para as semanas 4, 5 e 6 do mês corrente. Então, com uma visão geral, a gente inicia pelo Sistema Interligado Nacional, trazendo aí os comentários a respeito não só dessa semana, mas também daquilo que se foi considerado como premissa para a elaboração das previsões de carga que serão vistas agora adiante. Então, em termos meteorológicos, essa semana, tanto no Sudeste e Centro-Oeste quanto no Sul, foi uma semana de temperaturas mais baixas, assim, bem próximas daquilo que a gente vem observando, né, ao longo desse período de inverno. O destaque para o Sul é que as temperaturas máximas, né, em todas as capitais, elas estiveram abaixo dos 20 graus. E para a próxima semana,
há uma expectativa de aumento de temperatura também em todas as capitais. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós tivemos também temperaturas ali permeando, né, entre 20 e 27 graus, né, de máxima, e para a próxima semana também tem-se expectativa de elevação das temperaturas no Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá e Campo Grande. A respeito do norte, das regiões norte e nordeste, são regiões que, ao longo do ano, têm poucas variações, né, em relação às temperaturas máximas observadas. A semana atual, as temperaturas ficaram ali entre 28 e 32 graus, e 33 no norte, né, nas capitais do nordeste, e no norte, ali próximo aos 33 graus. Para a próxima semana, as temperaturas elas permanecem mais ou menos que no mesmo nível, no nordeste, mas para o norte, a expectativa de elevação das temperaturas que deve ficar ali entre 33 e 35 graus de máxima. Olhando, né, para o gráfico acima, onde a gente tem não só o comportamento das semanas verificadas, nas semanas 1, 2 e 3, lembrando que a semana 3 é a semana operativa vigente, nós temos ainda uma expectativa de fechamento com base em informações verificadas até quarta-feira e a previsão para os dias restantes. Num olhar geral, como a gente está tendo aqui nesse momento, a gente observa aí um mês de agosto com uma carga bastante dentro daquilo que a gente vem projetando, não só no PMO, mas também ao longo das revisões semanais. A expectativa de fechamento da semana atual é de um valor indicando uma variação de apenas menos 0,3% em relação ao que foi projetado no estudo da revisão passada. E em função disso, né, em função também de premissas, né, mais atuais, mais recentes, de nada muito, eh, variando muito em relação ao comportamento que a gente vem observando, os ajustes que foram feitos, né, as revisões que foram feitas para as semanas à frente são bem pequenas, somente na quarta semana operativa, variando aí em 0,1%, e a gente vai ver o que foi adotado para cada um dos subsistemas mais adiante. Passando para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a semana em curso também seguindo ali o comportamento das 2 primeiras semanas, né, com um desvio, bastante dentro daquilo que a gente se que diz que é aceitável, né, com uma variação de apenas -1% em relação ao que foi projetado. Para a próxima semana, eh, para as próximas, apesar de nós não termos feito nenhuma revisão em relação àqueles valores consolidados nos estudos anteriores, a gente começa a olhar para as semanas à frente com uma expectativa, né, de elevação de carga em relação ao comportamento da semana atual. Para a próxima semana, como nós vimos anteriormente, a expectativa de elevação de temperaturas não só no sudeste, mas também no centro-oeste, o que também balizou a manutenção dos valores considerados, na revisão 2. Com isso, nós temos hoje uma expectativa de fechamento do mês de agosto com um valor de 41.837 megawatts médio, que indica uma variação bastante pequena em relação à projeção inicial de apenas -0,8%. Passando para o subsistema sul, o destaque ficou na primeira semana e já foi abordado aqui em reuniões passadas. Nós começamos ali o mês com uma variação bastante grande em relação ao que havia sido projetado no PMO, e na ocasião, e a gente continua afirmando isso, que foi bastante justificado pelo efeito das temperaturas observadas nessa semana. A partir daí, nós começamos a fazer algum ajuste no caso desse subsistema e minimizando também as variações em relação aos valores observados e aqueles que foram sinalizados nos estudos de previsão. Com isso, a expectativa que nós temos para fechamento da carga no subsistema sul essa semana é de um valor indicando uma variação também pequena, de -1,6% em relação ao valor consolidado na revisão 2 para essa semana, né. Então a gente vê que as correções que vêm sendo feitas, as revisões, né, elas vêm minimizando os desvios observados nas semanas anteriores. Para as próximas semanas, em função da sinalização, principalmente para a quarta semana, né, de elevação de temperatura, continua seguindo em linha com aquilo que nós havíamos projetado. Então, por isso, para a quarta semana e para as outras, uma expectativa de
de um comportamento ali de acréscimo da carga até o final do mês. Com isso, hoje nós temos uma nova expectativa de fechamento do mês, com o valor revisto indicando uma variação de -4,2% em relação ao que havia sido sinalizado no PMO para esse mês, né, aqueles 13.550 megawatts médios iniciais. Então, como eu fui falando, a gente teve um desvio bastante grande na primeira semana, e a partir daí nós fomos revendo em função da atualização das premissas e também do comportamento da carga recente. Passando aqui para o subsistema Nordeste, nós tivemos ali o comportamento das 2 primeiras semanas com uma carga inferior àquilo que vinha sendo observado ao longo do mês de julho. E hoje, com o comportamento da carga na semana em curso, a gente já observa, né, uma carga aí numa ordem crescente também, em relação às 2 primeiras semanas do mês e voltando para aquele comportamento do mês de julho. Então a gente, como as variações de temperaturas elas não indicam, né, elas não justificam essa movimentação da carga. Aqui no Nordeste e no Norte, os efeitos mais relevantes são aqueles relacionados à precipitação, mas a gente observa também que pode ter havido aqui uma movimentação de recuperação das atividades pós ali o período das férias. Com isso, esse foi o único subsistema que nós fizemos revisão dos valores em relação àqueles que haviam sido projetados na revisão passada, mas ainda assim um ajuste bastante pequeno, né, uma revisão bastante pequena de apenas 0,6% e somente na quarta semana operativa, mantendo as previsões para as semanas 5 e 6, iguais em relação àquelas consideradas na revisão 2 do PMO de agosto. Com isso, nós temos hoje um agosto revisto sinalizando um valor de 12.903 megawatts médios, variando 0,9% frente àquela previsão original de 12.786 megawatts médios. E para finalizar, nós temos o subsistema Norte, também vem num ritmo bastante comportado, né, a carga observada vem bastante aderente às previsões que vêm sendo feita ao longo dos estudos de revisão semanal. O maior destaque ficou ali para a primeira semana operativa do mês, a carga desviou em 2,7% em relação àquela projeção que havia sido feita no PMO para a primeira semana de agosto. Ao longo das semanas, esse desvio ele vem, sendo reduzido e em função do comportamento dessa semana e de manutenção das premissas para as semanas à frente, nesse estudo de revisão semanal também não foi feita nenhuma revisão em relação às projeções anteriores. Então ficam mantidas aí as projeções para as semanas 4, 5, 6 em relação à revisão passada. E com isso, em função do comportamento da carga, né, bem em linha com aquilo que vem sendo previsto. Hoje, o agosto revisto ele indica uma variação bastante pequena em relação à previsão original, né, ou seja, aquela da revisão zero. O valor de hoje ele indica uma variação de 0,5% em relação à expectativa que nós tínhamos inicialmente de carga para o mês de agosto no subsistema Norte, que era de 8.268 megawatts médios. Então essas eram as informações, né, de forma bastante resumida, em relação ao acompanhamento da GAG e também das projeções que foram consolidadas para o estudo da terceira revisão semanal do PMO de agosto. Eu volto a palavra a você, Daiane, e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Muito obrigada, Marcela. Agora eu já passo a palavra para o Roberto para fazer a apresentação sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Por favor, Marcelo. Roberto, desculpa. Boa tarde, Dayana. Boa tarde a todos aqui que nos veem. Compartilhar aqui a tela. Vou apresentar aqui os limites elétricos, né, com impactos aí na programação, principais intervenções com restrições eletroenergéticas que são decorrentes aí de intervenções com desligamento aí na rede. Então, começa aqui pela região sul, que tem essa intervenção na linha Itá-Santo Ângelo circuito 1, ela está das 8 horas aí do dia 11 até as 17 horas do dia 24 de agosto, né? Esse é um retrofit nas proteções dessa linha, né? E envolve aí uma série de desligamento,
de série de controle de inequações de perdas simples da malha de 500 kV da região sul, tá? Indo agora para a área norte e nordeste, tem uma intervenção da Imperatriz Colina, circuito 1, ela está programada aí das 7h30 do dia 7 de julho, né, que é segunda-feira, ela já vem em andamento, né, e vai terminar aí, previsão de 23h59 do dia 17 de agosto, que é um domingo. Isso é para uma substituição desse sistema de proteção da linha, e a restrição que a gente tem aí, impacto da intervenção nesse fluxo da colina de Miracema, que tem que estar inferior aí a 2.300 megawatts. Continuando ainda nessa mesma área, tem a intervenção da Teresina 2, presidente Dutra Circuito 9. Ela está aí das 7 horas do dia 21, né, segunda-feira, até as 23h59 do dia 31 de agosto, que é um domingo. Isso também é para uma substituição do sistema de proteção, né, da linha, e a repercussão, restrição aí nesses fluxos da Nordeste-Sudeste e da Nordeste-Norte, tá, que está em tela. Migrando aí para Araque e Rondônia, tem uma intervenção na conversora back-to-back, no bloco 2, tá? Ela está das 7 às 24 horas aí do dia 16, que é sábado agora, uma manutenção corretiva nele, restringe aí o back-to-back em 250 megawatts, né, o fluxo por ele. Migrando para essa interligação, né, Sudeste e Nordeste, tem a linha Iguaporã 3, Serra das Almas, tá? A linha de 500 kV, ela está das 6 horas do dia 16, né, sábado, até as 14 do dia 17, domingo, manutenção corretiva nessa linha. O impacto aí no fluxo da Nordeste-Sudeste tem que estar inferior a 6.500, também acaba por restringir esse conjunto fotovoltaico ali nos dois, um valor inferior a 1.000 megawatts. Continuando nessa interligação, também temos um banco de capacitor sério da subestação de Lusiana, ele está programado aí para o dia 17, 22 horas, até as 7 do dia 18, segunda-feira, né? Também inicia aí às 22 horas desse mesmo dia 18, vai até às 7 do dia 19, que é terça-feira. Uma intervenção para realizar um projeto de P&D da ANEEL, acaba por restringir, né, o fluxo da Norte-Sul, inferior a 3.000, e da Nordeste-Sudeste, inferior a 6.700, também esse mesmo conjunto aí, fotovoltaico de Arinos 2, tá? 750 megawatts. Indo para a área agora Goiás, né, Distrito Federal, a gente tem essa linha de 230 kV, né, a Serra da Mesa, Canabrava, Circuito 1, ela está de 6h45 às 16h15, né, dos dias 16 e 17, né, intervenção diária, para manutenção preventiva, acaba por restringir aí a geração aí de Canabrava e São Salvador, inferior a 390, esse somatório toda a geração dessas usinas. Indo para a área do 500 kV do Nordeste, a gente tem essa intervenção na linha de 500 kV Bom Jesus da Lapa 2, Gentil do Ouro 2, Circuito 4. Ela está das 7 às 17 do domingo agora, né? Outra manutenção corretiva e restrição aí no fluxo da Nordeste-Sudeste e também nesses conjuntos eólicos aí que vocês podem ver em tela. Migrando agora para a interligação Sudeste-Nordeste, temos aí um disjuntor 9172 do 500 kV lá da subestação de Janaúba 3, está programada aí para dia 19, né, terça-feira agora, a partir das 22 horas, e vai até as 8 horas do dia 20 do 8, que é quarta-feira. Manutenção corretiva, restrições aí também, fluxos de interligação aí da Nordeste-Sudeste e o recebimento do Sudeste-Centro-Oeste, bem como esses conjuntos fotovoltaicos aí de Janaúba e Vista Alegre. Indo para a interligação da Norte-Nordeste, da região Norte-Nordeste, tem o disjuntor aí 715 da subestação de Miracema. Ela está de 8 horas do dia 18, que é a segunda, até as 6 do dia 25, que é outra segunda-feira, uma intervenção de longa duração. Isso se deve muito por causa da, do tipo da manutenção, né, que é a retrofit aí das proteções da colina de Miracema. Também com restrições aí no fluxo da Nordeste-Sudeste, e no Colinas Miracema ele tem que ficar aí dentro desse patamar entre menos 2.300 e mais 2.300. Continuando, a gente também tem esse banco capacitor série da Presidente Dutra, tá? Ele está de 7 às 17 horas dos dias 20, 21, né? A manutenção preventiva nesse banco de capacitor série, a gente acaba por restringir esse fluxo da Nordeste-Norte inferior a 5.800.
Seguindo agora para a área Acre-Rondônia, conversora back-to-back, bloco 1, né? A gente tem uma intervenção também das 7 às 24, dia 17, que é domingo agora, uma intenção corretiva, acaba por restringir também esse fluxo aí no back-to-back. Migrando para a interligação sul-sudeste, a gente tem uma intervenção muito importante aí, que é Foz do Iguaçu e Vaiporã, circuito 2, né? Até das 7h30 do dia 11, e vai até 1 da manhã do dia 28, quinta-feira, tá? Essa é uma substituição de chave também para permitir aí o retorno do banco de capacitor série dessa linha, retornar à operação. E, de acordo com o patamar que a geração de Itaipu esteja sendo praticada, como vocês podem ver em tela, a gente acaba por restringir os fluxos notáveis aí do recebimento pelo Sudeste, recebimento do Sul e o fluxo Bateias, tá? De acordo com o patamar de geração que ela se encontra. Continuando, temos essa linha Itaberá-Tijuco Preto 2, ela está das 7h30 do dia 20, que é uma quarta-feira, até as 23 horas do dia 29, que é sexta. Ligamento também longo. Uma reparação aí também, na verdade, é uma preparação para o retorno de ligamento, né? Desses bancos capacitores série também da mesma linha, né? Igual a da Foz Vaporã, tem também o capacitor série dessa Itaberá-Tijuco Preto fora. E aí acaba por impactar aí nesses fluxos notáveis em tela aí, do recebimento pelo Sudeste, RSU, FBTA, nessas penalizações aí. Seguindo, tem também a Taberá e Vaiporã Circuito 2, é o mesmo motivo, também permitiu o retorno aí do capacitor série dela. Tá das 7h30 do dia 21, que é uma quinta-feira, até 1h do dia 31, que é domingo, um desligamento também de longa duração. Penalizações muito próximas, né, e parecidas aí com a exceção da RSE, que é um pouquinho menor, mas também é uma penalização dos mesmos fluxos aí do trecho da Itaberá-Tijuca. Indo agora para 500 kV da região sudeste, a gente tem esse desligamento aí da linha de Estreito Fernão Dias, C1 e C2, tá das 7 às 17, no dia 15, sexta-feira, 17 até 17/8, que é domingo, bem como esses dias aí de 22/8 e 24/8. Ou seja, já vem sendo feito aí desde o dia 15, né? E com a melhoria aí do sistema de aterramento, substituição de esferas de sinalização. Você tem vários impactos, né, nesses vários fluxos aí que estão em tela, né, do bipolo de madeira, estímulo estreito, terminal Rio, o elo de corrente contínua aí associado a Itaipu, o Sul, fluxo norte-sul, nordeste-sudeste e Juscelino, né? Bem, Daiane, era o que eu tinha para apresentar essas intervenções, tá? Retorno a palavra para você e sigo à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, Roberto, pela apresentação. Com isso, a gente encerra as apresentações desse bloco e agora a gente faz uma pausa de 5 minutos. Até já. Olá, pessoal, estamos retornando o nosso intervalo. Nós recebemos algumas perguntas no nosso chat. Nesse terceiro bloco, a gente vai responder uma pergunta e as outras perguntas vão ficar para o quarto bloco. Para responder essa primeira pergunta, feita pelo Santiago Soares, da empresa Pampa Sul, eu vou pedir apoio da Marcela para responder a seguinte pergunta. Boa tarde a todos. Será realizado alguma revisão da previsão de carga com relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos, sendo que estão sendo percebidos através dos meios de comunicação reduções dos processos fabris por todo o território nacional? Marcela, te passo a palavra. Certo, obrigada. Boa tarde novamente. Santiago, essa pergunta ela foi respondida até na semana passada no workshop de carga, com a apresentação dos valores da segunda revisão quadrimestral. E na ocasião, na abertura da reunião, a gerente executiva já tinha dito que hoje nós não vemos ainda nenhum impacto, né, disso sobre a carga. Os valores da segunda revisão quadrimestral, eles valem a partir do mês que vem, de setembro, então, a gente não pode responder isso de bate-pronto. A gente não diz que sim nem que não, mas mais tarde, se nós virmos algum impacto sobre a carga e acharmos que há necessidade, aí serão feitos os ritos que são feitos normalmente nas revisões quadrimestrais. A gente vai apontar as justificativas e encaminhar a ANEEL, que poderá aprovar ou não uma revisão extraordinária. Mas nesse momento,
não existe ainda nenhum indicador que a gente possa dizer que vai haver essa revisão ou não, tá bom? Obrigada, Marcela, pelos esclarecimentos. Então, a gente, nesse terceiro bloco de apresentações, nós vamos ter duas apresentações pela gerência da programação mensal. Essas apresentações vão tratar sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. E uma última apresentação que será feita pela gerência da programação diária sobre a política operativa. Então, para fazer as duas primeiras apresentações, eu passo a palavra para o João Pedro. Oi, Daiana, boa tarde. Vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo, então boa tarde a todos e todas que nos acompanham em mais uma reunião semanal da programação da operação. Começo com a apresentação das intervenções energéticas relevantes. Lembrando que o nosso critério de relevância seleciona intervenções realizadas em UGs que alterem limites sistêmicos ou então realizadas em UGs de grande porte. Então eu vou começar aqui falando sobre o Sudeste Centro-Oeste, em que nós temos um teste de recomposição em Porto Primavera, no dia 17 de agosto, e também no dia 17 de agosto, outro teste de recomposição em Jaguara. Temos uma manutenção preventiva na UG2 de Furnas, nos dias 17 e 18 de agosto. Temos uma manutenção corretiva no dia 19 de Ilha Solteira, do dia 18 ao dia 29 de agosto. Temos uma manutenção corretiva no transformador das UGs 5 e 6 de Estreito, de 19 a 23 de agosto. E para fechar, temos uma manutenção corretiva na UG1 de Tumbiara, no dia 19 de agosto. Passando para o Nordeste, nós temos um teste de recomposição em Sobradinho, no dia 17 de agosto, e um pré-teste de recomposição na usina de Itapebi, programada para o dia 16 e também para o dia 17 de agosto. Passando para o Sul, temos em Salto Santiago manutenção nas seccionadoras das UGs 1 e 2 de Salto Santiago, de 16 a 18 de agosto. Temos na UG5 de Salto Osório uma manutenção corretiva no dia 17 de agosto, e para fechar, temos uma manutenção preventiva na UG5 de Foz do Chapecó, de 19 a 25 de agosto. E para o norte, nós não selecionamos intervenções com critério mencionado anteriormente. Passando agora para os resultados da revisão 3 do PMO de agosto, trazendo aqui os principais resultados da primeira semana operativa, que se inicia no dia 16 e termina no dia 22 de agosto de 2025. Eu começo com um ponto de destaque, trazendo aqui a publicação do despacho ANEEL 2412 de 2025, que suspendeu a operação comercial da UG5 da Termoelétrica William Arjona e já foi considerado a partir dessa revisão. Passando para os resultados propriamente ditos, eu começo aqui nesse slide com os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados em todos os subsistemas. Foram observadas naturalmente pequenas variações dos valores entre os patamares de carga, conforme é trazido aqui no slide, e o valor médio semanal ficou em R$ 326,41 por megawatt-hora, que é um valor superior ao que foi observado na primeira semana da última revisão. E ainda para essa primeira semana, nós observamos o atingimento dos limites do FNESE na carga pesada e também limite conjuntural do FNESE nos patamares de carga média e leve, mostrados aqui no gráfico. Agora nós trazemos o despacho térmico, que foi comandado pelo modelo DECOMP para essa primeira semana operativa, que se deu por inflexibilidade declarada pelos agentes, visto aqui em verde escuro no slide, e havendo ainda a indicação de despacho por ordem de mérito em todos os subsistemas, na cor marrom. Para o SIM, nós temos um despacho total previsto da ordem de 10.950 megawatts médios, sendo 7.112 por inflexibilidade e 3.838 por mérito, distribuídos entre os subsistemas, como mostra a tabela e o gráfico do slide. A gente aproveita para ressaltar que esse despacho comandado pelo DECOMP, ele é indicativo, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Para fechar também com relação ao despacho térmico, temos as usinas AGNL, que são comandadas com 9 semanas à frente. Então, nessa revisão 3 do PMO de agosto de 25, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 18 e 24 de outubro de 2025 pelo modelo DECOMP.
Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim nós estamos indicando o despacho antecipado para as UTEs de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, nos 3 patamares de carga, pois os benefícios GNL calculados para o Sudeste Centro-Oeste e para o Nordeste ficaram acima do CVU dessas usinas, como mostra aqui a tabela do slide. Para terminar a apresentação, nós temos os gráficos de armazenamento nos subsistemas. Então, temos as linhas indicando os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo. E para o segundo mês, nós trabalhamos com cenários e trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot. Nessa revisão, nós seguimos com a tendência de queda nos armazenamentos em todos os subsistemas, contando com baixa dispersão dos cenários do segundo mês, com exceção do Sul, que apresenta maior variação entre os valores de armazenamento para os cenários do segundo mês. Passando para os valores em si, nós começamos pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, e partimos de 60,8% ao início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida que foram informados pelos agentes, e estimamos um nível de 58,7% ao final do primeiro mês. Já para setembro, os cenários indicam armazenamentos entre 51,8% e 58,6%. No Sul, ao lado direito superior, o estudo se inicia com 81,1% e indica o término do primeiro mês com 74,6% de armazenamento. Como eu mencionei, maior dispersão no segundo mês, com cenários variando entre 51,5% e 93% de armazenamento para o Sul. No canto esquerdo inferior, Nordeste, temos o estudo iniciando com 62,3% de armazenamento e fechando o primeiro mês com 59,9%. Cenários do segundo mês indicam armazenamentos entre 56,3% e 53,2%. Para fechar com o Norte, temos o estudo se iniciando com 89,1% e fechando o primeiro mês com 87,3%, e cenários do segundo mês indicando armazenamentos entre 82,8% e 81,2%. E aqui nesse ponto, eu encerro as 2 apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção e fico à disposição, caso tenha alguma dúvida. Te devolvo a palavra, Dayana. Obrigado. Muito obrigada, João. Então, dando seguimento aqui, eu passo a palavra para o Eduardo Saporetti para falar sobre a política operativa. Boa tarde a todos e a todas. Vou exibir aqui os nossos slides da política operativa. Um segundo. Vamos apresentar agora os principais destaques da política operativa da semana que se passou, de 9 a 15 de agosto, até o dia de hoje, né, trazendo também o acompanhamento do DECEM na programação diária. Primeiro, trazemos uma análise gráfica comparativa entre os valores do CMO do DECEM e do DECOMP. No DECOMP, o CMO médio semanal foi de R$ 325,15 por megawatt-hora e igual para todos os subsistemas. No DECEM, de maneira geral, os valores CMO acompanham os valores de referência do DECOMP, porém tivemos algumas diferenças que vamos trazer em destaque. Os CMOs reduzidos em todo o subsistema na carga leve do fim de semana e no vale de carga dos dias úteis, ficando abaixo do CMO do DECOMP. Tivemos também CMOs diferenciados no Sul, nos dias 14 e 15 de agosto, devido a controle de carregamento da transformação para inequação da transformação do 765 por 500 kV da SE Tijuco Preto, conforme intervenção SGI número 41012, desse ano de 2025, e CMOs diferenciados nos subsistemas Norte e Nordeste em alguns períodos, em função de 3 limitações principais. A primeira é do fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, conforme intervenção 41083 e
215, todas de 2025, do fluxo Juscelino, conforme IO de operação normal da interligação Sudeste-Nordeste, e em condição normal da LT Lusiana Rio das Éguas. As demais variações CMO durante a semana são decorrentes do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e também da previsão de geração de usinas não simuladas no DCEM. Apresentamos agora um block spot com os valores CMO por barra para os 4 subsistemas representando o dia de hoje. Observamos que todos os subsistemas apresentam dispersão de resultados, iniciando com o subsistema Sudeste. Os outliers entre 7,30 e 14 são consequência do limite do fluxo juscelino, conforme IO de operação normal, já mencionada, da inequação para controle de carregamento da transformação de Tijuco Preto, também conforme intervenção já mencionada, e da limitação de fluxo da LT 345 kV Barreiro 1, Betim 6, para a contingência da LT 345 kV Betim 6, Sarzedo, conforme instrução de operação normal do Sudeste da área 5MG. E do limite, em condição normal, da transformação de 500 para 345 kV da SR Rio Novo Sul, e, por fim, da limitação do fluxo no bipolo Xingu Estreito, conforme intervenção 41803. Os demais outliers no início e fim do dia são decorrentes do fluxo Bahia, Sudoeste, o F-Baso, e constante na IO de operação normal do Nordeste da área 2SO. No subsistema Sul, entre 9h30 e 14, os outliers são consequência da inequação para controle de carregamento da transformação 765 500 kV de Tijuco Preto, conforme intervenção 41012, e adicionalmente os outliers entre 8h30 e 15h30 e 16h30 são devido à limitação de geração da UHE Campos Novos, conforme intervenção 45776 de 2025. No Nordeste, entre 8 e meio-dia, são consequência do fluxo Nordeste-Norte, o FNEM, conforme intervenção 44215, do fluxo Juscelino, da limitação de transmissão da LT 500 kV Lusiana Rio das Éguas e da limitação do fluxo 345 kV Barreiro 1 Betim 6 para a contingência de Betim 6 Sarzedo, a linha de 345 kV, conforme instrução de operação normal da área 5MG. Os demais outliers ao longo do dia são decorrentes do fluxo Bahia Sudoeste, o F-Baso, conforme instrução de operação do Nordeste. No subsistema Norte, os outliers inferiores e superiores entre 8 e meio-dia são consequência do fluxo Nordeste-Norte, conforme SGI 44215, da limitação do fluxo 345 kV para contingência de Barreiro 1 Betim 6 para contingência de Betim 6 Sarzedo, conforme IO, e demais outliers ao longo do dia são decorrentes do fluxo Bahia Sudoeste, conforme IO de operação normal. Trazemos agora os valores de CMO por barra durante uma meia hora, através do mapa georreferenciado. Lembrando que essa representação é de apenas 30% das barras do SIM. Observamos valores de CMO reduzido no Nordeste, devido ao limite do fluxo Nordeste-Norte. E, adicionalmente, verificamos CMO diferenciados no estado de Minas, devido à limitação da LT Barreiro 1, Betim 6, para a contingência de Betim 6 Sarzedo. Agora, um comparativo entre as gerações programadas no DCEM e no PDP, DCEM em azul, PDP em laranja, para os 4 subsistemas em relação à geração hidráulica
primeiro, e depois vamos apresentar a diferença em relação à geração térmica. Para a hidráulica, na região norte, a geração do DECEM, de maneira geral, foi superior à geração do PDP. No Nordeste, a geração prevista do DECEM está superior ao PDP, sendo que no PDP está sendo praticada uma operação minimizada com uma defluência média de 950 metros cúbicos por segundo em Xingó, para atendimento à resolução da ANA. Na região sul, a geração do DECEM é inferior à geração do PDP, diferenças ocorrendo em função da disponibilidade da alocação de recursos na carga, controle de vertimentos das cascatas e controle de níveis dos reservatórios. Na região sudeste e centro-oeste, de maneira geral, a geração do DECEM é um pouco inferior em relação ao PDP. No comparativo da geração térmica, observamos diferenças nas gerações do PDP em relação ao DECEM, devido às declarações de inflexibilidade dos agentes após a publicação do DECEM e a exportação de energia. Em relação à exportação, tivemos exportação para o Uruguai nos dias 9 e 10, no início da semana operativa, de exportação de energia vertida turbinável somente, não tivemos exportação para o Uruguai por termoelétrica comercial. Para a Argentina, tivemos exportação somente por termoelétricas em quase todos os dias, à exceção do dia 11, em que não tivemos nenhuma exportação. E não tivemos para a Argentina exportação de EVT. Ressaltamos que para a próxima semana poderá ocorrer exportação de energia, tanto térmicas quanto EVT, mas condicionada à validação elétrica para escoamento dessa geração para as conversoras. As térmicas que exportaram nessa semana operativa foram as térmicas de Candiota 3, Cubatão, Juiz de Fora, Jorge Lacerda A2 e B, Nova Piratininga, Três Lagoas, Termo Macaé e Termo Rio. Não tivemos aceites em relação às ofertas de resposta da demanda, devido ao não atingimento dos valores de CMO em todos os patamares das ofertas, dos valores das ofertas, né? Em relação à importação da Venezuela para o sistema isolado de Roraima, destacamos que, de acordo com os procedimentos de operação vigentes, o fluxo de potência da linha 230 kV Boa Vista Santa Helena está limitado a 15 megawatts, portanto, não passamos desse valor na programação de importação. Na programação diária, é feita uma modulação ao longo do dia de acordo com a variação de carga, nos momentos de menor carga, reduzindo em relação ao máximo possível transmitido na linha. Portanto, dessa forma, os valores médios ficaram entre aproximadamente 4 e 13 megawatts nas médias diárias. Agora apresentamos o gráfico com balanço médio por subsistemas em patamares semi-horários programados para essa semana operativa. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, se configurou um perfil importador de energia em todos os patamares, como a gente pode ver ali a carga com destaque em tracejado preto, todo acima da distribuição de geração das fontes de geração desse subsistema. A geração foi dimensionada para controle de nível e atendimento da ponta de carga nas usinas do Grande, do Paranaíba e do Paraná. E houve também exploração de recursos energéticos nas bacias do Rio Madeira e Teles Pires. Para o Sistema Sul, tivemos uma geração dimensionada para atendimento à carga do SIM, alguns períodos importador e outros períodos exportador de energia. A geração dimensionada para controle de nível dos reservatórios e em função das afluências verificadas e previstas.
É, houve programação de exportação de energia térmica ao longo da semana operativa. Para o subsistema Nordeste, perfil exportador em todos os patamares, com operação hidráulica minimizada, com redução de geração na cascata do São Francisco, considerando que o reservatório Sobradinho está em faixa de atenção. Para o subsistema Norte, geração dimensionada para atendimento à ponta de carga. Agora um balanço do despacho por fonte de geração, no período de 9 a 15 da última semana operativa, onde 87% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 41% dessa geração foi de usinas não despachadas centralizadamente, como as eólicas, as fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Houve redução de aproximadamente 790 megawatts de geração total em relação ao período anterior, com as maiores diferenças observadas entre as fontes de geração, com redução de aproximadamente 1.250 megawatts de geração eólica e redução de 550 megawatts de geração hidráulica e aumento de aproximadamente 905 megawatts de MMGD. Com relação à previsão de geração eólica para a próxima semana operativa, o valor médio está previsto para o dia 21/8, o menor valor médio está previsto para o dia 21, com aproximadamente 17 gigawatts médio. Já a maior média está prevista para o dia 19, com aproximadamente 20,7 gigawatts médios, e geração eólica não variando muito ao longo da semana. Em relação à importação de energia, as ofertas da Argentina para a comercializadora Enel foi composta de 3 blocos, os mesmos 3 blocos que tivemos para a semana anterior. Os CVUs variando de aproximadamente 893 a 1.682 reais por megawatt-hora. Como não tivemos ofertas para o bloco 4, também não tivemos na inferior, não trouxemos comparação. Na comparação entre os blocos 1 e entre os blocos, na comparação entre as semanas para os blocos 1 e 3, os blocos apresentaram uma pequena elevação de preço em relação à semana anterior. Para o Uruguai, foram recebidas ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. As 3 ofertas foram divididas em 8 blocos, com valores variando entre cerca de 381 a 2.089 reais por megawatt-hora. Também nota-se que para todos os blocos tivemos uma redução de preço em relação ao ofertado na semana anterior. Com relação à política operativa prevista para a próxima semana, destacamos no Norte uma geração dimensionada para atendimento à ponta de carga. No Tocantins, operação em período de praias e Tucuruí seguindo a curva de referência. No Nordeste, operação minimizada, com redução de geração na cascata do São Francisco e considerando o reservatório Sobradinho em faixa de atenção. Para o Sudeste e Centro-Oeste, utilização dos recursos nas bacias do Rio Grande e Paranaíba, conforme a necessidade de alocação para atendimento à ponta e controle de nível desses reservatórios, com possibilidade de elevação de defluências nas usinas da bacia do Paraná, em função do distanciamento do armazenamento da UH Tucuruí em relação à curva referencial. No Sul, exploração da geração hidráulica para controle de nível desses reservatórios e atendimento à carga. No atendimento à ponta, folga de potência monitorada sendo alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste e na UH Tucuruí, com baixa probabilidade de despacho térmico adicional. Em relação à ocorrência de EVT, para a próxima semana operativa, há expectativa de ocorrer EVT em todos os subsistemas, porém a exportação fica condicionada à avaliação diária e à validação elétrica.
Em relação à exportação de energia, para a próxima semana operativa poderá ocorrer exportação, condicionada à validação elétrica, considerando os limites das interligações entre os subsistemas. Em relação às ofertas da Portaria 88 de 2024, que visa operacionalizar usinas térmicas em condições de maior flexibilidade, como recurso disponível para a utilização do ONS no atendimento à ponta de carga do SIM, e que teve o prazo prorrogado pela Portaria do Ministério de Minas e Energia 105 de 2025 até dia 30 de setembro desse ano. Para essa semana não houve alteração nas ofertas. As ofertas válidas seguem sendo as das usinas de Termo Nordeste, Termo Paraíba, Porto PCM 1, Maranhão 4, Maranhão 5, Nova Venécia 2, Parnaíba 4, Norte Fluminense, Araucária e Canoas. E de destaque para informes para essa semana, trazemos uma melhoria na modelagem do elo de correntes contínua do Madeira e do back-to-back. A partir do deck do D100 do dia 16, será incorporado o arquivo rmpflx.dat para modelagem de restrições de rampa de fluxo no bipolo do Madeira e no back-to-back. Além disso, será considerada a potência mínima de 40 megawatts a ser transmitida no back-to-back, que corresponde ao mínimo a ser transmitido na configuração monobloco, para não haver falha na comutação, conforme valores definidos na IO-ON 6MD. O detalhamento sobre a motivação e os valores adotados podem ser consultados no relatório técnico NSDOP 316/2025, disponível no link abaixo. E para o caso da CCE, a representação será adotada apenas a partir do PMO de outubro de 2025, e cabe destacar que a modelagem de restrição de rampa do fluxo back-to-back é possível apenas no caso com rede, portanto, quando implementada no caso da CCE, a restrição será modelada apenas na restrição elétrica associada ao bipolo do Madeira e para o primeiro dia do caso. Os maiores detalhes da representação para o caso da CCE serão apresentados no encontro do PLD, a ser realizado no dia 20 de agosto, às 15 horas. Com isso, encerro a apresentação da programação diária. Agradeço a todos e te devolvo a palavra, Dayana. Muito obrigada, Saporete. Essa foi a última apresentação da reunião semanal de hoje. A gente vai agora para mais uma pausa de 5 minutos para análise das perguntas e a gente já retorna com o quarto bloco. Até já. Olá, pessoal, estamos retornando do nosso intervalo. Nós estávamos analisando as perguntas. A gente vai dar aqui continuidade na resposta do que foi enviado para o chat. Vou começar aqui com a pergunta do João Paulo Almeida Silva, da empresa New Wave Energia. Ele coloca o seguinte: temos visto aumento de corte por confiabilidade acompanhada pela informação de que se trata de controle de tensão da linha de transmissão 500 kV Lusiânia, Rio das Éguas. Existe alguma intervenção impactando o pleno funcionamento dessa linha de transmissão? Ou é um comportamento normal, sazonal, que pode ter um fim com alguma melhoria no sistema? Qual modo de operação estratégico o ONS está fazendo para que os cortes sejam minimizados devido à falta de banco de capacitores em série nessa linha de transmissão? Temos alguma previsão para implantação? Então, para responder essas dúvidas, eu peço apoio do Roberto. Boa tarde, João. Obrigado aí pela pergunta. E só para esclarecer, esse corte que você cita, ele é para controle de carregamento da linha e não de tensão. Porque essa linha ela tem dois bancos, né, de capacitores série. E aí, justamente a presença desses bancos fazem o carregamento da linha aumentar muito, a ponto de ocorrer
sobrecarga observada em tempo real. E sim, é um aspecto sazonal, né? Pois à medida que a gente começa a explorar mais o Nordeste, né, principalmente nessa janela aí de agosto até novembro, a expectativa desse carregamento da linha aumentar, tá? E o que a gente espera é que a entrada de circuitos ali da linha de 500 kV Arinos Paracatu 4 tem uma intervenção para testes, né, programada mais ou menos lá para o final de agosto. Alivia o carregamento dessa linha, tá? Mas a gente não pode ainda garantir que esse problema vai ser eliminado totalmente, ok? Aí eu retorno a palavra para a Dayana. Obrigada, Roberto, pelo esclarecimento. Agora eu vou ler duas perguntas que foram destinadas à equipe da programação diária. A primeira pergunta do Guilherme Fredo, da empresa Ambar Energia. Ele coloca o seguinte: prezados, percebi a inclusão do arquivo rmpflx.dat no DCEM ONS de hoje, no deck do dia 16/8, amanhã. Poderiam explicar o objetivo desse arquivo e qual o impacto dessa modelagem? Existe algum estudo de impacto dela? E ele agradece. Bom, Guilherme, acho que essa pergunta, né, já está respondida na apresentação da PRD. Teve um slide específico falando sobre esse arquivo. Qualquer dúvida adicional, você pode ficar à vontade para enviar para a nossa central de relacionamento, ok? A segunda pergunta para a equipe da PRD é do Alexo Lourenço, da empresa CPFL Brasil. A dúvida dele é a seguinte: prezado ANS, gostaríamos de saber se o segundo mecanismo competitivo para a contratação de resposta da demanda por disponibilidade que resultou na contratação de 229 megawatts será operacionalizado pelo operador? Como será operacionalizado e como seria representado, caso pertinente, nos modelos energéticos? Eu peço apoio do Saporete. Obrigado, Dayana. Boa tarde, Alex. Obrigado pela pergunta. É, as ofertas de mecanismo de disponibilidade não são representadas nos modelos. A gente insere as informações de, dos megawatts que a gente vem a despachar, de acordo com, com as ofertas dos agentes após a rodada dos modelos. Portanto, não tem representação. Obrigada, Eduardo. Agora, uma pergunta para a equipe da programação mensal. A dúvida é do Maurício Goulart, da empresa Copel. A dúvida dele é: boa tarde, prezados. No dia 13 de agosto, foram declarados 3 SGIs de manutenção em GNA2 para as UGs 21, 22 e 23, com início em 8 de setembro. A redução da disponibilidade e redução da inflexibilidade desta usina não deveria ser considerada no segundo mês do DECOMP? Eu peço apoio do João Pedro. Oi, Maurício, boa tarde, obrigado pela sua pergunta. E você tem razão, esses SGs poderiam estar representados no segundo mês. Acontece que essa é uma questão de processo. Esses dados eles são cadastrados no EPMO por prerrogativa dos agentes de geração e essas manutenções não foram incluídas nesse formulário que foi enviado pelo agente responsável por GNA2. E aí, após o momento que a gente recebeu a sua pergunta aqui no chat, eu aproveitei para dar uma olhada também nos horários de cadastro das manutenções e também de envio do formulário lá no EPMO, e eu vi que esse formulário foi enviado pela manhã, antes da manutenção, e é por isso que acabou não contemplando esses SGIs que você mencionou. Tá? Eu aproveito para ressaltar que esses SGIs eles são para um período um pouco mais à frente, eles ainda estão como informados no sistema e eles ainda passarão por avaliação da equipe responsável. Tá bom? Obrigado, Maurício. Obrigada, João. Agora, falando da última pergunta feita por Doris Santos Palma, da empresa Itaú, ele coloca o seguinte: prezados, boa tarde. Se a intervenção na linha de transmissão 765 kV Foz do Iguaçu e Vaiporã, SGI 43196 de 2025, é válida até o dia 21 de agosto, por que a mesma não foi representada no modelo DECOMP? Ainda nesse tema, os dois SGIs
contados no slide serão representados no modelo D100? Para responder essas dúvidas, eu peço apoio primeiramente do Roberto e em seguida a complementação do Saporetti. Oi, Dana, obrigado aí pela pergunta. E assim, o que a gente fez aqui, né, foi adotar, foi uma escolha da intervenção de maior duração, que é a 42.909, tá? Ela tem uma hora a mais do que a 43.196, uma questão de processos internos, tá? Por isso que só essa 43.196 não apareceu. Sobre a questão aí a seguir, aí eu daria a palavra para o Saporetti responder. Obrigado, Roberto. Quanto à representação do desligamento da LT, a resposta é sim, a gente representa o desligamento dessas intervenções no D100. E quanto às recomendações, para essas intervenções, a condição menos restritiva não impõe penalizações para nenhum fluxo. Portanto, o modelo não tem essa limitação de colocar condições condicionantes. Portanto, se houvesse uma condição restritiva, seria representada a menos restritiva, como não há para a condição menos restritiva, não tem representação dessas condições no D100. Ok, Eduardo, muito obrigada. Posso só É, complementar rapidinho? Pode ficar à vontade, João. Segundo. É só para reforçar, Doris, que eu estou dando uma olhadinha no deck aqui do Decomp e realmente a 42.909 ela está representada. Então, para reforçar aí também o que o Roberto falou, no Decomp a gente considerou essa manutenção, que ela tinha uma horinha a mais e ela foi considerada na primeira semana no horizonte conjuntural. Tá bom? Obrigado, só complementando. Obrigado, Lai. Perfeito, João, muito obrigada. Bom, nós terminamos aqui de responder as perguntas que nós recebemos no chat. A gente traz aqui algumas informações. A próxima reunião semanal da programação da operação está prevista para a próxima sexta-feira, dia 22 de agosto. Eu aproveito aqui para agradecer os colegas aqui do ONS que realizaram as apresentações de hoje, responderam as dúvidas. E eu desejo que todos tenham um bom restante de tarde e um ótimo final de semana. Muito obrigada, pessoal. Até mais.